Bom dia, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para apresentar uma oficina, ministrar uma oficina de contação de histórias através do projeto Circuito Popular de Oficinas, patrocinado com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, PROMIC, da Fundação Cultural de Palmas. Então, estamos muito felizes em participar desse projeto lindo, que já está aí chegando ao final. E hoje a gente vai falar de contação de histórias, já temos feito isso aqui algumas vezes, né? E por que contação de histórias é tão importante? Por que nos reunimos para falar de contação de histórias no sábado de manhã? Porque contação de histórias é uma prática inerente ao ser humano. Porque contar histórias é uma coisa que o ser humano faz sempre, inclusive involuntariamente, quando está dormindo, quando está sonhando. Ele está fabulando, ele está contando histórias, né? Então, a contação de histórias está desde sempre, desde que o humano começou a se socializar, desde que ele se reuniu em torno do fogo a primeira vez, ainda que não soubesse se expressar através de palavras, ele contou uma história por gestos ou por olhares. Quando aquele outro humano fez aqueles primeiros desenhos que a humanidade tem registrado, lá na caverna de Lascaux, na França, aqueles desenhos rupestres contaram uma história. E muito se é contado através dos livros de história universal. Quando se lê a Bíblia, quando se escreveu a Bíblia, contou-se uma história. Quando se escreve sobre o corpo humano, está contando a história de como funciona o corpo humano. Então, a gente conta histórias o tempo todo. Alguns contam com mais encantamento. Outros são práticos. Já joga assim e vai sair. Quando você conta uma história sua, você conta com verdade. Você sabe exatamente cada detalhe. Mas se você vai contar a história de outra pessoa, você tem que estudar essa história. Você tem que se apropriar dessa história de forma que até você se engane achando que ela é sua. Porque dessa forma, você vai conseguir passar a verdade. Você vai conseguir encantar, prender o seu ouvinte. Tem comunidades na África que levam a contação de histórias muito a sério. E eles determinam que algumas crianças, algumas pessoas, quando criança ainda, eles escolhem para ser os griots. Os griots são os guardiões das histórias de uma determinada comunidade. O griot, ainda criança, vai conviver com outros griots da comunidade, vai conviver com outros guardiões das histórias, das narrativas daquela comunidade. E vai aprender. E vai aprender tudo. E vai absorver, inclusive, os elementos naturais que se inserem no história, um bom contador se insere na história. E esse griot, quando ele se tornar um adulto, ele vai ser o elo que vai transmitir as histórias, as narrativas de uma geração para outra geração. Esse papel de guardião das histórias é uma coisa muito importante. Se a gente for parar para pensar na antiguidade, antes da escrita, muita coisa chegou até nós porque existiram os guardiões. Existiram esses contadores de histórias que ouviram determinados detalhes, determinadas histórias de certas culturas e conseguiu transmitir
para gerações futuras. Isso foi se perpetuando e chegou até a gente. Muita coisa que chegou até a gente não foi inicialmente escrita. Foi escrito depois. Porque tem aquela outra espécie de guardião que é o que colhe e registra. Eu faço parte dessa espécie. Eu sou pesquisadora, então eu colho as lendas do Tocantins e registro, exatamente para evitar que essas lendas se percam com o tempo. Porque o contador de histórias, quando ele morre, ele leva consigo o mundo. Ele leva consigo todas as narrativas que ele conseguiu acumular durante sua vida. E se essas narrativas não estiverem registradas em livros ou em vídeo, ou não tiver registradas de alguma forma, além da memória, elas se perderão. Né? Então, daí a importância do registro de determinadas narrativas orais. Perde muito? Perde, porque quando se registra a narrativa advinda da tradição oral, você não consegue registrar tudo. Por exemplo, você não consegue registrar o suspiro de quem te contou, as pausas de quem te contou, o olhar, o trejeito, a gesticulação, isso não registra. E determinados detalhes que cada cultura imprime no ato de contar. Você não consegue registrar, então aquilo se perde quando vai para o livro. Por outro lado, se você coloca no livro, é uma garantia de que essa narrativa não se perderá completamente quando o guardião dessa história morrer, quando ele for embora. Certo? Então, o pesquisador, a pessoa que faz aquele registro, como os irmãos Grimm fizeram na Alemanha, como Câmara Cascudo e o Nina Rodrigues fizeram aqui no Brasil, essas pessoas também têm uma importância porque elas fazem um trabalho que eterniza essas narrativas. Impede que essas narrativas se percam, caiam no esquecimento. O contador de história moderno, que é aquele que conta porque ouviu contar ou porque leu em algum lugar, ele não consegue passar a mesma verdade que o contador de história tradicional. Porque ele não consegue se apropriar completamente da história. Ele nasceu numa outra época, né, que as pessoas prezam a velocidade, que o tempo é assim, que tem a tecnologia. Então, esse contador de história moderna, dificilmente ele vai ter tempo, paciência, e dificilmente ele vai perceber a necessidade de se apropriar tão completamente da história para se passar com essa verdade. Então, o que ele faz? Ele preenche essa lacuna, ele resolve essa falta de verdade com a inserção de determinados objetos, de determinadas técnicas na sua contação de histórias. Certo? Então, ou ele utiliza um livro para ler, que a história já está ali contada, ou ele teatraliza a história, que é a grande tendência da contação de história moderna, contação de história da atualidade, ela é mais teatralizada. Diferente, por exemplo, aquele contador de história que está lá na aldeia, está contando uma história que ele vivenciou, os antepassados dele vivenciaram. Ele conta só com as mãos, só com a voz, só com o olhar. E ele prende de uma forma que você sai de lá até mole, assim, de tanto troca de energia. Então, ele não precisa de nenhuma técnica, ele não precisa de nenhum objeto.
Mas o contador de histórias moderno, ele se utiliza dessas técnicas, se utiliza de objetos. Cada um produz seu objeto, cada um desenvolve sua técnica, adapta, pega uma técnica aqui, que ouviu numa oficina de um contador de histórias, e faz sua adaptação. Alguns elementos são assim, bem característicos do contador de história nato, ele já se profissionalizou. Por exemplo, as vestimentas. O contador de história, vocês estão vendo, eu estou aqui toda espalhafatosa, de cor de abóbora gritante, com a flor no cabelo, um pano, isso. São acessórios que nós, contadores, costumamos construir, costumamos criar para a nossa apresentação. É a nossa indumentária, né? Cada um faz do seu jeito. Eu gosto do lenço, muita gente gosta de lenço, outros gostam de chapéus, tem chapéus variados. Uns colocam fitas, pulseiras, outros pintam o rosto, fazem pintura facial, desenham uma flor, uma fruta, faz uma maquiagem, né, de, sei lá, uma coisa bem... Você escolhe o seu acessório, mas escolhe mesmo, tá? Porque o contador de história que se preza, ele tem que ter seus acessórios, tem que ter sua indumentária, senão ele vai ficar comum, vai ficar igual a qualquer outra pessoa que esteja ali contando, lendo a história, e não vai chamar tanta atenção. Se você quer contar histórias, assim, atrair mesmo olhares, se fantasie, coloque algo na cabeça, utilize um instrumento. Os instrumentos são maravilhosos. O meu instrumento predileto é o pandeiro, que eu tentei, fitinhas, né? E eu gosto, o pandeiro ele me acompanha quase sempre. Até mesmo naquelas que não tem musiquinha. Eu gosto de, às vezes, um suspiro, um toque, um barulho. Você utiliza o pandeiro para fazer essa marcação. Ou você inventa uma musiquinha em sério, você utiliza uma música que já existe. Você fala, nossa, como essa música vai ficar legal naquela história. E se eu utilizar o pandeiro? Vai ficar melhor. Né? Então, fica aí a seu critério. Utiliza outros instrumentos, como eu disse, esse instrumento aqui, ele tem dupla utilidade. Você pode utilizá-lo como instrumento, né, para emitir som, no momento de contação de histórias, ou para contar a história de uma determinada tribo indígena, de um povo tradicional. Esse instrumento, eu o trouxe da comunidade indígena Carajá, lá da ilha do Bananal. Tá? Então, é um instrumento da etnia Carajá. Você pode pegar um instrumento e contar a história, passa para a mão da criança, deixa ela pegar, ouvir o som, experienciar o instrumento, deixa ela observar como é que o grafismo foi feito, né? E de quebra ela ainda vai ouvir o som de um instrumento diferente. E são vários os instrumentos que você pode utilizar. Né? Você pode, inclusive, confeccionar. Você pode, inclusive, confeccionar o seu instrumento. Esse aqui é um pau de chuva, que é uma coisa que o contador de histórias adora. Esse eu comprei pronto, em Belém do Pará, deve ter. Belém, não. Mas você pode fazer o seu. Você pega um cano inclusive maior, você pode fazer grande, imenso, bem bonito, um super pau de chuva. E aí você coloca aqueles tapões nas extremidades e dentro você coloca semente de feijão, ou de milho, ou de arroz, ou pedrinha. E você vai observar que cada semente vai produzir um som diferente. E aí você vai experimentar qual é o som que você
deleite no ato da sua contação de histórias. E aí você vai utilizar a semente para produzir aquele som. Depois você pode colorir o seu pau de chuva, pode pendurar fitas. E você vai utilizar tanto como instrumento, como um objeto que faz a passagem do tempo, ou simula o som de uma água, de um riacho, de uma cachoeira. Eu gosto de utilizar nesses dois momentos, para indicar a passagem de tempo e, principalmente, para falar do som de uma cachoeira que tinha bem ali perto. Né? Então, coloca bastante semente, faz bem grande, porque o barulho da cachoeira vai ser mais duradouro. Tá? Pau de chuva. E tem o berimbau, que eu não coloquei aqui hoje, e tem o violão, e tem a aberto, o que você quiser. Você pode pegar uma garrafinha, colorir e fazer um instrumento. Você pode pegar uma latinha de Neston e fazer um tamborzinho, né? Dá uma colorida, coloca fita. Você pode produzir esses instrumentos com os seus alunos. Ótimo. Eles adoram. Né? Tudo que emite som é bem encantador. Tá. Então, além da música, você pode também utilizar outros instrumentos, outros elementos para contar história. Qualquer coisa. Eu costumo citar a Kiara Terra, que é uma contadora de histórias bem ativa no Brasil, e a Kiara Terra conta histórias com um cano de pia, aquele branco sanfonado. Ela prende uma multidão, um auditório, assim, 200 crianças, 300, ela prende apenas com aquele negócio branco na mão, fica debaixo da pia, do sifão. Ela vai contando e ela vai moldando formatos diferentes com esse negócio. Tem gente que conta com cordão. Tem gente que conta com lenço. Né? Utiliza lenços de cores variadas, cada uma cor representando um determinado personagem, e vai contando. Ou põe o braço, ou não põe nada, só o lenço mesmo. Ou põe o cabo de um guarda-chuva, ou o cabo de uma vassoura, ou o pau de chuva, certo? E aí você reproduz a história que você quer, substituindo os personagens por lenços coloridos, por pedaços de tecido colorido. Esse lenço lindo aqui, quem me deu foi Tia Arlete. Beijo, Tia Arlete! Eu sempre utilizo nas contações de histórias, e tanto para cenário, fogos, que é uma das coisas que o contador de histórias adora. O contador de histórias precisa ter muito tecido, tá, gente? Muita chita, muita coisa colorida. Porque você vai contar histórias numa escola ou num ambiente que está assim, meio triste, que a parede está meio feia, que as cadeiras estão desbotadas, estão estragadas. Você pega seus tecidos coloridos, floridos, e sai jogando, e joga em cima de uma mesa, e coloca uma boneca. Fica lindo. Coloca assim no chão, e coloca uns livros. Perfeito. E coloca em cima de uma cadeira, assim, e coloca, sei lá, uma sombrinha, outra boneca. Vai organizando o espaço, porque o cenário é outra coisa importante numa contação de histórias, quando se quer atrair, de fato, o seu telespectador. Olha aqui, meu cenário. Estou aqui ministrando uma oficina de contação de histórias. Poderia não ter nada disso, estar sozinha aqui falando, sem lenço na cabeça, nem nada. Mas como é que eu ia encantar vocês? Como é que eu ia convencer vocês de que contação de histórias é uma coisa maravilhosa? Então,
Montei meu cenário, fui lá e peguei minhas bonecas contadoras de histórias, coloquei aqui do meu lado, vesti uma roupa de contadora de histórias, enfeitei. Aqui hoje não tinha flores, mas quando tem flores, eu encho de flores. Porque a contação de histórias tem a ver com encantamento, tem a ver com magia, tem a ver com deslumbramento. E essas coisas ajudam, essas coisas contribuem, esses elementos, né, contribuem para formar essa beleza. Porque no final fica um conjunto. Fica a contação de histórias com o cenário, com a indumentária, com o instrumento utilizado, né? Então, inclusive tem contador de histórias tão completo, tão preocupado, que presta atenção na iluminação, presta atenção em todos os elementos. Por exemplo, nós temos uma contadora de história muito famosa no Brasil, que é a Bia Bertrand. Vocês já devem ter ouvido falar, porque ela conta com instrumentos, ela tem umas músicas, canções maravilhosas, e ela já conta há muitas décadas. Uma das pioneiras da televisão brasileira. A Bia Bertrand, ela tem uma história que ela conta que é perfeita. O Menino do Vento Norte. Eu tenho um vídeo no YouTube, você pode olhar. E aí você vai observar o que ela utilizou naquele vídeo. A iluminação e o som. Só isso para dar todo aquele encantamento. A iluminação perfeita, que faz os relâmpagos e os escuridões no momento certo. E o som, daquele vento. Porque, na verdade, tudo que a Bia Bertrand traz na mão durante a história é um bastão desse tamanho aqui. Um bastão e um pedaço de tecido, um lenço. Então, com esse bastão e esse lenço, ela conta toda a história e o encantamento está exatamente na iluminação, na luz que vem no momento certo dos trovões, e no som, sabe? Do apagão. Gente, a história é perfeita. Corre lá no YouTube, quando a gente terminar aqui. Corre lá no YouTube e coloca O Menino do Vento Norte, Bia Bertrand. Você vai ver que história linda. E ela conseguiu tudo isso com esses elementos que você tem. Então, tem contador de histórias, por exemplo, a Fafá. Fafá conta. A Fafá, ela usa Lego. Aqueles quadradinhos de Lego. Ela vai contando a história e ela vai utilizando um Lego e ela prende no outro, ela faz assim, ela... Fica uma história linda. Fica uma história perfeita. Você pode pensar em o que eu vou fazer para contar uma história. Meu Deus, eu posso utilizar, por exemplo, colheres. Que pode ser colher de pau, ou pode ser colher de plástico, ou pode ser colher descartável. Você trabalha com a turma inteira, distribui colher descartável e canetinha para esses meninos, e bota esses meninos para produzir os personagens das colheres, né? Conta a história, ou distribui o livro. Cada um escolhe a história que vai ilustrar. Vamos fazer a ilustração nas colheres, porque depois a gente vai fazer a releitura. Olha, você já trabalha um monte de coisa logo de uma vez, né? Então, a colher, você pode... Isso aqui é EVA. Mas você pode utilizar feltro. Isso aqui já é feltro. Ou pode utilizar camurça, ou tecido. Né? Faz a colagem. Pode colorir. Fica a seu critério. E os personagens é de acordo com a história que você vai escolher ou que você vai ser escolhida por ela. Porque tem histórias que escolhem a gente. Tem história que quando você lê, parece que você fica... Parece que a história te prende. Você fala, eu preciso contar essa história. Eu preciso contar essa história. Essa história eu vou ter que contar. E aí você só fica bem quando você estuda a história e conta. Tem história que é desse jeito.
Ela te convida, ela te pega pela mão e você não se desvencilha dela. Então, escolha a sua história ou se deixe escolher por ela, estude. Porque você, para ser um bom contador de histórias, você tem que estudar a sua história. Tem contador de histórias de uma única história. Ele conta só uma história a vida inteira. Ele já tem aquela roupa que serve para aquela história, já tem o personagem. Às vezes, contador de história profissional. Às vezes, ele se profissionaliza numa única história. Mas ele conta aquela história tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que é um espetáculo. Uma única história, e ele faz o espetáculo, e ninguém conta melhor do que ele. Porque ele se apropriou da história, a história dele. Entendeu? Então, já tem contador de histórias que conta muitas histórias. E todas muito bem. Por quê? Porque estuda todas elas, tipo a Camila Genaro. Camila Genaro, lá de São Paulo, é uma contadora de história maravilhosa. Mas a Camila Genaro conta história todos os dias. Quando começou a pandemia, que ainda estava essa loucura, a gente não sabia como se virar, como sobreviver, a Camila saiu na frente contando história na internet. Né? Foi uma das primeiras, e a gente ainda achava estranho, porque contador de histórias acredita em energia, acredita no olho, né? Acredita na presença física. E a gente falava, mas Camila, como é que você vai contar história para uma pessoa que você não está enxergando? Como é que você vai contar história por câmera? A gente achava estranho. E ela dizia, conta, Lina, conta que você vai ver como é que é bom. Resultado, a pandemia se prolongou, nós tivemos que nos reinventar, e hoje os contadores de história estão tudo aqui, ó, contando histórias diante do câmera. E agradando multidões, né? Porque não é porque a gente não pode se encontrar presencialmente que a gente vai deixar de contar histórias, de ouvir histórias. Contação de histórias tem que estar presente em tudo, o tempo todo. Por quê? Porque ela transforma, porque ela humaniza, porque ela gera encantamento, porque ela gera prazer, alegria, satisfação, empatia, solidariedade. A contação de histórias é uma coisa linda, gente. E tudo isso que eu falei aqui é verdade, comprovado cientificamente. Existem estudiosos que se debruçaram no universo da contação de histórias e estudaram profundamente técnicas, toda a vida pregressa, a linha de vida da contação de histórias, que é sempre que é, né? Então, estudaram técnicas, estudaram elementos, estudaram especulações, refletiram muito em torno do tema, pesquisaram, comprovaram, constataram que a contação de histórias ela é, inclusive, terapêutica, medicinal. Olha que coisa linda. A contação de histórias tem poder terapêutico. Hoje ela já é muito utilizada em hospitais como coadjuvante de tratamento de crianças. Tem dado muito certo. É utilizado por vítimas de grandes catástrofes, como foi o caso de uma pesquisadora lá dos Estados Unidos, que fez um trabalho maravilhoso com as vítimas do terremoto no Haiti. Esqueci o nome dela agora. Ela fez um trabalho e ela registrou antes e depois os olhares dessas pessoas. É impressionante a transformação. Ela pegou pessoas completamente sem esperança, depois de perder tudo, e ela começa a reunir essas pessoas, começa a falar de amor, começa a falar de esperança, começa a contar histórias, e começa a passar sabedoria, começa a fazer comparações e trazer esperança para essas pessoas. É impressionante como o brilho volta no olhar deles. A gente vê nitidamente
as fotos. Eu participei de um simpósio em que essa pesquisadora apresentou esse estudo dela. E foi assim, maravilhoso a gente ver como se deu. Então, a contação de histórias, ela é necessária. Né? Então, se você não conta ainda, escuta um contador de histórias que há em você, extraia ele de lá e comece a contar as suas histórias, ou a dos outros, ou a história do seu país, ou a história da sua cidade, a história do seu povo, ou as lendas do seu... Conte, porque tudo que você vive é história. Precisa ser contada. Então, vamos contar de uma maneira bonita. Os livros de história geral, de história do Brasil, de história do Tocantins, de história mundial, de histórias lindas, mas às vezes elas não foram contadas de um jeito tão atraente. Você pode recontar esse trecho da história que você não achou atraente, e quando você foi estudante lá, você foi reprovado na disciplina, que você não conseguiu entender, porque contaram a história de uma forma tão obscura que você não conseguiu entender. Imagina que absurdo isso, né, gente? Eu sempre achei que a disciplina História, História Geral ou História do Brasil, é disciplina de se tirar 10. Porque está lá, é uma história, vamos ouvir, vamos recontar isso na nossa cabeça. É uma história. Então, não tem, na minha cabeça, não tinha como não tirar 10 na disciplina de História. Com o tempo, eu descobri que alguns colegas achavam difícil a disciplina História. Imagina a disciplina que a gente só tira 10. Mas por que eles achavam difícil? Porque a pessoa que escreveu o livro, que contou aquele trecho da história, contou de uma maneira muito chata, não contou de uma maneira atrativa. Porque toda história é boa se você contar de uma maneira atrativa. Toda história. Ó, a história do Conde Drácula, aí um dia sai, história terrível. E fica adorável quando bem contada. Né? Então, a história, se você contar de um jeito atraente, ela fica, né? E são aí que vem daí que vem as releituras. O que é releitura? Releitura é você contar a mesma história de uma forma diferente. Eu, por exemplo, eu fiz uma releitura do Boto. Vocês conhecem a história do Boto, né? A lenda do Boto, que é a lenda amazônica. Então, eu moro aqui no Tocantins. O Tocantins, apesar de ser região amazônica, ele está um pouquinho afastado lá da Amazônia Profunda e ele tem um peixe que está em toda a Amazônia, que é o pirarucu, mas que aqui no Tocantins tem mais pirarucu do que boto. É o peixe que está mais presente no imaginário do tocantinense do que o boto. Então, o que eu fiz? O pirarucu é um peixe lindo, que ele tem quase 200 quilos e é muito gostoso. Todo mundo quer pescar para comer, porque ele é tipo como bacalhau brasileiro. Então, o pirarucu está ameaçado de extinção, porque as pessoas vão pescando indiscriminadamente. Eu aproveitei, fiz uma releitura da lenda do boto, adaptada para a realidade tocantinense, e contei a história do pirarucu encantado. Pirarucu encantado, que é um livro que eu tenho, que é esse peixe maravilhoso aqui, ó. É uma releitura, você contar a história diferente. Entendeu? A história do boto existia que os meninos ouviam, mas não se sentiam identificados como se sentem hoje com o pirarucu encantado. Hoje todo mundo sabe que o pirarucu encantado é uma lenda do Tocantins. Não é da Amazônia. É do Tocantins. Pirarucu encantado, uma lenda do Tocantins. Uma releitura que eu fiz de uma lenda que já existia. Contextualizei ela no meu estado, pronto. Virou uma lenda tocantinense. Foi a forma que eu achei de contar uma história de maneira que prendesse a atenção da criança tocantinense. De maneira que essa criança tocantinense se identificada ali. De maneira que o tocantinense se apropriasse daquela história e trouxesse para si, incorporasse no seu inventário cultural. Entenderam? Então, contem histórias, façam releitura. Se você é professor de história, ou de geografia, ou de ciência, ou de matemática, de qualquer coisa que o seu aluno não está conseguindo
absorver facilmente o conteúdo, cria uma história para aquilo ali. Conta essa história. Insira esse assunto através da contação de histórias. Vai ser bem mais fácil. Se você perceber que o aluno começou a aprender, mas não foi completo ainda o aprendizado, reinventa essa história. Faça ela diferente. Convide os alunos para fazer uma releitura dessa história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que é uma história bem conhecida, Chico Buarque escreveu Chapeuzinho Amarelo. Né? E tem outros chapeuzinhos de outras cores. A Mona Lisa, né? Aquele quadro lá do Leonardo da Vinci, existem releituras de todo jeito de Mona Lisa. Leituras. Cada um contando a sua história de vida, ou colocando ali a sua visão de mundo numa obra de arte clássica. Então, a pessoa pega ali o formato da Mona Lisa e trabalha com os elementos da sua realidade. Por exemplo, existe releitura da Mona Lisa com grafismo indígena, existe releitura da Mona Lisa com tecidos, existe releitura com folhas de planta, Mona Lisa naturalista, Mona Lisa do Salvador Dalí, ela tem aquele bigode assim, Mona Lisa do Boteiro, ela é toda gordinha. Muitos dos artistas plásticos recontaram a história da Mona Lisa em suas obras, utilizando os seus próprios elementos, utilizando aqueles elementos que definem suas próprias obras. Como eu estou citando aqui, o Boteiro, ele não faz tudo gordinho. Ele pegou a obra dele, o Boteiro, ele desenha as mulheres sempre gordinhas. A Mona Lisa que ele fez gordinha. O Salvador Dalí não tem aquele bigodão, a Mona Lisa dele, ele foi e colocou o bigodão. O Pablo Picasso não foi um pintor cubista, ele fazia aqueles desenhos assim, com pedaços de formas geométricas. O Pablo Picasso desenhou uma Mona Lisa cubista. Né? Então é isso. Você pode fazer sua releitura, pode contar sua história da forma que você quiser. O importante é você conseguir prender a atenção do seu ouvinte. O importante é você atrair o seu ouvinte para a sua narrativa, o que você quer contar, o que você quer passar. Muita gente usa a contação de histórias para passar valores morais, muitos usam para passar ensinamento de vida mesmo, como foi, por exemplo, o caso do Esopo, as fábulas de Esopo, né? Ele passava valores morais nas fábulas. O que são fábulas? São histórias, né? Histórias, geralmente os personagens são animais ou são objetos. E no final, sempre tem ali uma liçãozinha de moral, né? Tem um ensinamento. Então, as fábulas que foram bem popularizadas por Esopo, ele contava histórias. Né? E a gente conta histórias também, no caso do contador de história moderno, ele utiliza, o professor adora o avental, tá? Você escolhe a história, no caso do conto de fada, e aí você pega um avental, um TNT, um pedaço grande TNT, ou pode ser de tecido. Eu sugiro TNT porque é bem baratinho, então você pode comprar o que você quiser, o tamanho, e é bem acessível, está em todas as papelarias, né? Então, pega o TNT, corta um pedaço grande, assim, um pouco maior do que o seu braço, que dê o seu tamanho, ou faça o avental daquele modelo tradicional que você utiliza na cozinha. O importante é que ele tenha a parte da frente, onde você vai criar um cenário, montar um cenário. Esse cenário aqui foi feito de feltro, porque o feltro é bom para você
colocar velcro no personagem e aderir aqui, ó. Quando você coloca velcro no personagem, encosta no feltro, o personagem fica firme aqui. E aí, você vai contando a história e vai colocando no cenário. Então, se você fizer desse modelo, você vai chegar no meio, vai dobrar e vai fazer aqui um orifício para passar a cabeça, certo? Se você fizer do outro modelo tradicional, você vai amarrar nas costas, no pescoço. O importante é que tenha o bolso. Um bolso bem grande aqui na frente, para você guardar os personagens. E aí você vai contando a história e vai tirando os personagens do bolso e vai, né? Esse cenário aqui é da Buyuna, uma lenda daqui do Tocantins, que eu fiz a releitura num livro, e aí eu conto a história da Buyuna. Eu coloquei esse cenário porque o Tocantins tem muita árvore, floresta, tem uma serra bem bonita em Palmas, e tem o rio Tocantins, bem grande, tão grande como a própria Buyuna, que quando entra na água, o rio tem que sair. Porque ela é tão grande, mas tão grande, que não cabe ela e a água dentro do rio. Então o rio tem que sair. Então, o avental, você faz do jeito que você quiser. Ó, monta um cenário, cria os personagens. Os personagens você pode fazer de feltro ou de tecido. Esse bonequinho foi feito de tecido, mas essa aqui a cobra já foi feita de feltro. Então, vocês fazem como vocês acharem que vai dar certo, que vai funcionar. Minha contação de histórias é isso. Você pega e fala, me identifiquei, vai dar certo. Vai funcionar. E aí, bota para funcionar. Faz valer, tá? Você pode utilizar um boneco articulado. Existem contadores de histórias que se profissionalizam na articulação de boneco e, inclusive, eles estudam ventriloquismo. Eles trabalham a questão de contar a história sem que a pessoa perceba que ele está contando. Ele consegue fazer isso sem mexer a boca. Então, o ouvinte acha que quem está falando é o boneco, né? Então, é um artista, o contador de histórias, que consegue manipular o boneco e ser ventríloco, e praticar o ventriloquismo, porque é difícil. Mas tenta aí. Quem sabe se você não vai ter essa habilidade. Eu não tenho. Eu não tenho. Olha como eu fico embaralhado. Mas você pode contar também com o boneco articulado sem fiozinhos. Você só articula ele aqui. Assim, você pode produzir o seu boneco. Olha, esse boneco aqui eu comprei pronto. Eu trouxe bem de longe. Vai da Itália mesmo. Mas olha como é simples de fazer. É um pedaço quadrado de madeira que dá aqui a base. E aí ele faz a roupa solta, ó. E cola o pezinho aqui, o pé, no caso você pode colocar um pedacinho de madeira, que para possibilitar, ó, essa coisa da articulação, né? Aqui colocou uma bolinha de madeira e fez a cabeça. Você pode fazer isso aqui de tecido. Faz uma cabeça de tecido e pega esse pedacinho de madeira como está aqui e faz a roupa de tecido na pontinha para ficar assim. Você pode colocar pedrinha, fazer uma mão assim, uma bolinha e colocar pedrinha ou areia. E aqui é a mesma coisa, para ficar peso. E aí você faz a boneca que você quer e pode manipular, certo? É uma ideia bem legal, né? Ou pode fazer as articulações assim, ó, isso aqui é um cordãozinho, né? Uma linha mais grossa. Montou, você vai, constrói seu boneco e pega umas cordinhas e de pendura, assim, amarra e põe, como eu disse, um saquinho de areia no pé e alguma coisa na mão. Ó. Você vai ter também um bonequinho articulado, feito de tecido, com o que você tem em casa, tá?
Ou você pode ter um boneco mesmo, normal, sem nada de nada. Você vai utilizar como um fantoche para contar uma história. Porque o fantoche ele pode ser assim, né, um boneco, ou ele pode ser de buraco, com um orifício aqui no meio, como é o caso desse aqui. Esse aqui é feito de espuma, ó. A gente coloca a mão e conta a história. Tá vendo? Mas você pode, de espuma, que a gente já compra pronto, mas você pode confeccionar o seu fantoche com papel machê, ou com feltro, ou mesmo com uma meia, né? Coloca a meia e aí você faz a colagem, faz o personagem que você quiser, utiliza lã para fazer cabelo, e utiliza, e faz um vestido assim maior para você poder colocar o braço e ele ficar escondido aqui, ó. O vestido fecha o seu braço e aí ninguém vai perceber que você está por trás manipulando. E aí, para não ficar o seu rosto e o fantoche, você fica atrás de um lençol, você prende um lençol nas duas extremidades e agacha atrás. Se você for professor de educação infantil, trabalhar numa creche, isso fica fácil, porque na sala tem aquele monte de mesinhas, um berço também. Deita um berço, dois, prende uma ponta do lençol com o berço, prende a ponta do outro lençol com outro berço, senta os menininhos tudo na frente e fica atrás escondidinho com o fantoche. Conta a sua história lindamente. Ou você pode utilizar a história na vareta. Ó. Né? Você pega o personagem, amplia, dá uma coloridinha, passa um papelão ou uma cartolina atrás, pega um palito de churrasco e cola com uma fita adesiva. Faz isso com todos os personagens da história e você vai lá para trás do lençol, ficar escondidinho e contar a sua história do seu aluno. Ou você pode construir o seu teatrinho. O teatrinho você vai na serralheria e manda fazer de madeira, né? Não fica caro. Ou então você pega uma caixa, corta um espaço assim no fundo e cobre essa caixa com um papel bonito, um tecido bonito. E aí, ó, conta a história. Utilizando esse teatrinho. Utilizando a vareta. Ou utilizando o dedoche. O dedoche você faz ou de meia de bebê, ou de feltro, ou de lã. Quem sabe fazer tricô, faz de tricô. Quem sabe fazer crochê, faz de crochê. Quem não sabe, faz colagem com feltro. Né? Olha aí que legal. Você pode fazer todos os personagens da sua história e ir lá para de trás do lençol e contar. Ou contar cara a cara mesmo, o bebezinho, ele gosta, não tem nada. Vou contar no teatrinho. E com essa ideia do dedoche, a gente faz assim também, ó. Pega um pedaço de feltro ou de EVA, corta assim, e faz esses dois orifícios, aí cola essa partezinha e essa partezinha de trás da figura da história, dos personagens. Cola assim, ó, gente. E depois você só enfia o dedo aqui. Então, como está colado aqui, você vai manipular o seu personagem com o dedo atrás. Certo? O dedo não vai estar aqui na frente, não, vai estar só atrás. Certo? Porque não está colado. Conseguiu entender? Se você não entendeu, põe sua dúvida aí no comentário que eu respondo depois. Tá? A minha sugestão é que você crie, principalmente professor. Professor tem uma criatividade. Ah, benditos sejam os professores. Os professores, inclusive, tem até uma piada. Que se tivessem colocado professor
para cuidar da situação da Covid no Brasil, já estava todo mundo vacinado, limpo, de banho tomado, cabelo penteado e lanchando. De tão eficiente que o professor é, né? Então, para a contação de histórias, o professor é maravilhoso, usa e abusa da criatividade e do amor, porque para ser professor, a criatividade só é pouco, né? Tem que ter muito amor também para fazer tantas maravilhas que vocês, professores, fazem. Nós, professores, né? Eu me incluo. Uma outra técnica muito boa é a da sombrinha. Né? Você pega a sombrinha e divide em cenas ou em páginas. E cada trecho você vai fazer a representação do seu livro. Você vai colar os seus personagens, vai pintar, ou vai fazer o que quiser. Cola toda a história. E aí você vai contar e vai girar. Né? Chegou a hora de falar de Zezinho e Maria, mostra eles. Na hora de falar da Buiuna, vai mostrando. Vai, né? Vai girando e vai mostrando. E aqui, assim, você pendura fitinhas coloridas, como essas aqui do pandeiro, né? Pendura bastante fitinhas coloridas. Pode colocar móveiszinhos, assim. Que na hora que você chega para contar, que você chega com o sombrinho no palco, que você dá aquela rodada, assim, a criança já fica fascinada. Só a apresentação da sombrinha em si já é um espetáculo, né? E aí depois você utiliza. Gostaram da minha sombrinha feita de bambu? Ó. Pois é. Então, você pode utilizar, a exemplo da sombrinha, você pode utilizar a almofada. Ou uma única almofada que você divide com as cenas da história, com as páginas do livro, ou várias almofadas, cada uma sendo utilizada para reproduzir uma cena ou uma página da história que você quer contar. Dá super ótimo. Para contador de histórias que gosta de forrar um tapete, e sentar, e contar aquela história sentado, abraçado com a almofada, e bota as almofadas assim para enfeitar. Gente, é uma ideia fantástica. Lindo, lindo. Você pode utilizar também, com a mesma sugestão aqui de cenas, você pode utilizar a sua saia de contador. Você divide a sua saia, cada parte vai ser uma página da história ou uma cena. E aí você faz aquela coisa bem bonita de feltro, ou de aplicação bem bordada, ou pintado, né? Pintado também fica bonito. E conta a história, e vai mexendo, vai virando, entendeu? Fica. Ou pode utilizar a saia também só como personagem, como objeto, né? Se você está curta, mas se você quer, por exemplo, falar que é uma santa, você pega a parte de trás e joga na cabeça. Se você quer falar que é uma criança, está minando a criança, você joga no braço, pode minar. Você pode fazer, jogar aqui no ombro, como se fosse uma criança. A saia, uma vez eu vi uma contadora de história de Portugal, contando histórias assim, lá em São Paulo, com uma saia. Ela utilizava uma saia preta, assim, bem grande. E ela chegou no palco só com essa saia preta e essa roupa branca. E a gente fala, meu Deus, que contadora de histórias sem graça. A mulher não tem nenhuma flor no cabelo, a mulher não tem nada na mão, a mulher não tem nenhuma corzinha na roupa. Que história que vai sair dali? Gente, pois quando ela começou a contar, o palco se encheu de energia. Essa mulher conseguiu pegar aquela saia preta dela, sem cor, preta feia, aquela roupa feia, e prendeu a atenção da gente de um jeito, porque ela fez de tudo com essa saia. Essa saia se transformou. Não, vocês não têm noção. Se transformou em feira, se transformou em padre, em mãe, em lavadeira, em bebê. Ela fez de tudo com essa saia. Essa mulher, ela era uma. É magia aquilo ali, sabe? Que ela conseguiu fazer com aquela roupa feia que ela estava, sem nada no rosto, sem nada no cabelo. Então, sem nada também, o contador de histórias consegue aprender. Né? Se ele
pega tudo quanto é elemento que ele tem ali de encantamento, o trejeito, o olhar, a respiração, a entonação de voz, pausa, a aceleração, né? O suspense. Tudo isso são elementos importantíssimos para a contação de histórias. A pausa na contação de histórias, o silêncio, às vezes fala muito mais do que muitas palavras. Às vezes, um único olhar fala mais do que uma lauda inteira. Né? Então, objetos pequenos também são utilizados, porque é coisa que... Miniatura é uma coisa que se comunica diretamente com encantamento, né, gente? Eu adoro miniatura. Eu sou fascinada por miniatura. Eu sou aquela que não pode ver a miniatura e está ali querendo comprar. Então, a criança também, né? Se você quer contar história para a criança e quer chamar a atenção, quer cativar, abuse das miniaturas, tá? Abuse das miniaturas. Elas adoram. Uma outra coisa é você pegar uma caixinha mágica que você pode fazer, que você pode comprar, que você pode inventar. E você insere essa caixinha mágica na sua conversação. O que será? O que será que tem aqui? Outra caixinha, meu Deus, o que será que tem dentro dessa outra caixinha? Não, outra caixinha. Você pode utilizar a caixinha também para tirar coisas que você vai inserir na história. No caso de uma história coletiva. História coletiva. Você quer produzir história com sua turma. Então, você pega uma caixinha e ali você coloca objetos que comuniquem diretamente com a história que você quer contar. Então, por exemplo, se você estiver estudando sobre a Guerra do Paraguai, você quiser inserir isso através da contação de história, aí você vai pegar umas coisas lá do Paraguai, vai colocar na caixinha, vai pegar fuzil, vai pegar não sei o quê, entendeu? E aí você vai contando e tira uma coisa e mostra. A criança, a pessoa que está fazendo parte da história coletiva, ela vai dar uma frase relacionada àquele objeto que você mostrou. Entendeu? Então, você vai colocar no baú, vai colocar na caixinha, objetos que dialoguem com a história que você quer contar, com a história que você quer produzir coletivamente. É ótimo. Deixa eu ver o que eu mais tenho aqui. A gente vai... Bom, são muitas as sugestões. Eu não trouxe todas, mas até porque você cria o seu instrumento, você cria o seu objeto. De repente, você está tomando café. Tem uma outra contadora de histórias que conta com... Não sei se você já viu. Ela conta com um regador de plantas. Fica lindo. Tem uma que conta com bule. E fica lindo também. A Juliana Anselmo, lá de Belo Horizonte, ela já utiliza a culinária. Ela conta histórias vestidas de mestre Cuca. Né? Bistrô da Juju. É como ela chama as contações de histórias dela. Bistrô da Juju. E aí ela conta histórias utilizando a questão da culinária. Ela vestida de mestre. A Glorinha Filestreco, lá de Goiânia, ela contava uma história do bolo, que ela levava o bolo para a contação. E no final, eles degustavam o bolo, ela dividia o bolo com a plateia. Um momento assim maravilhoso, né? Então,
Invente a sua história, a sua forma de contar histórias. Tá? A gente já está quase no finalzinho. Eu queria contar uma história de lenga-lenga. Eu preparei hoje no meu psicológico para contar para vocês, porque eu sempre conto uma história no final. Eu queria contar uma história de lenga-lenga, que é aquela história que vai desenrolando isso, depois isso, sabe? Mas estão fazendo sinal ali para mim que meu tempo já esgotou. Eu já consumi 1 hora, imagina que já tem 1 hora que a gente está aqui, e eu nem percebi isso. Passou tão rápido que eu nem vi. Você viu? Então a gente não vai poder contar a história. Olha que coisa. Mas eu não vou deixar isso ficar assim. E eu vou fechar com uma história rimada. Uma história que os versos são autorais. A história é uma história linda, um conto de fada que eu ouvi na infância. Eu fiz uma releitura, adaptei essa história para o verso, que é a minha linguagem natural, porque eu sou cordelista, e porque eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, que me incutiram o verso desde muito sempre. Então, eu gosto de contar história rimada, em verso. E eu vou contar uma história que é uma releitura de uma outra história que eu vi na infância. A história que eu vou contar se chama Flor Bela, que não espanta. Foi assim que me contaram que eu vou contar. A história de um bruxo que vivia por ali e de sua filha Flor Bela, que morava em uma cela trancada para não florescer. Tinha a vida bem triste, as piores que existem, até João aparecer. João, guiado pelo amor, não teve medo da dor e enfrentou o bruxo temido. 3 eram os desafios para quem ousava querer de Flor Bela ser marido. O primeiro era assim: um copo cheio d'água, subiu a longa escada sem pingar nem um cantinho, para não ter a cabeça cortada, minha vida ceifada como a de um passado. Ainda bem que Flor Bela havia herdado do pai poderes e muita magia. E com singeleza e graça viraram bondade na astúcia, força, alegria. Flor Bela, semeando sal nas gotas que no chão caíam, disse ao pai que era saliva e livrou João de tudo. A prova seguinte era a mais difícil de se ver. Plantar o trigo e em um dia ver crescer, florescer e colher, e depois preparar o melhor pão para o bruxo. Mais uma vez a Flor Bela cuidou de João e usou seus poderes de magia que salvaram seu amor. Mas vendo então que a cada dia ficava difícil enganar o bruxo mais poderoso que alguém já ouviu falar, resolveram logo fugir, antes do bruxo surgir com o terceiro desafio. Pois Flor Bela bem sabia que o seu pai era incansável, um louco em seu desvario. A saliva que Flor Bela deixou empoçada no chão tinha os seus poderes mágicos e foi a melhor solução. Pois o bruxo era dono de um cavalo que voava e que dava a volta ao mundo só enquanto alguém cantava. Uma canção bem curtinha, do tamanho de um botão. Sabendo Flor Bela disso, deixou a saliva no chão para enganar seu pai enquanto fugia com o João. Até o reino da bondade, onde o bruxo não entrava, nem ninguém sem coração. E a saliva de Flor Bela era quem respondia perguntas e mais perguntas que o bruxo fazia, enquanto a bela Flor Bela, para bem longe, fugia. Flor Bela que não espanca, não me venha botar banca. E apareça bem aqui
antes do sol surgir. Sim, senhor, meu papaizinho. Logo, rapidinho. Mas antes, preciso me vestir, o sol ainda tarde surgir. E o bruxo respondia sempre a mesma ladainha. Que Flor Bela deveria vir antes do sol surgir. E a Saliva respondia que já ia. Que penteava os cabelos em seu longo emaranhado, enquanto a voz se desfazia no tempo daquele traçado. Até que a saliva secou e o bruxo descobriu que sua filha o enganou. Montou um cavalo e partiu. Num segundo, deu a volta no mundo e não encontrou nem João, nem a bela Flor Bela. Que lago se transformou. E o bruxo, para descansar, brincou com o João Pato a nadar. E de nada desconfiou. Mas teve, enfim, que voltar para sua bola de cristal e tentar ver de uma vez onde estava o casal. O tempo foi companheiro e ajudou o amor. João e Flor Bela chegaram onde sempre sonharam. A bondade. Ali, o bruxo não podia entrar, atacar, perseguir. Era o reino da bondade, da beleza e do porvir. Depois, João viajou para sua terra natal. E a sua face direita seria o seu grande mal. Ninguém poderia beijá-la. E João prestou atenção. Se protegendo de todos, menos do pequeno cão, foi rolando de alegria que o seu cãozinho querido lambeu-lhe a face direita e o passado foi esquecido. Enquanto Flor Bela, à janela, via a vida passar, esperando o belo João, que se esqueceu de voltar, cantava, como Cecília. Porém, sem motivo para existir em sua vida incompleta. Precisava de encanto, de ser alegre e não triste. Do amor de João Poeta. Flor Bela sai pelo mundo com um circo a apresentar o número de animais que a magia fazia falar. E que um belo dia chegou onde morava João Amor. João viu o número de Flor Bela, até conversou com ela. Mas de nada se lembrou. Mas o amor bem de mansinho renasceu em sua memória e mostrou toda a história ao longo daquele caminho. Com uma galinha que pergunta ao esquecido galo João sobre os desafios do bruxo e a longa perseguição. João de nada se lembra. Até se põe a sorrir. Nem supõe ser tão feliz antes do sol surgir. Então a galinha pergunta pelo lindo amor dos dois. O galo lembra e responde. E João lembra logo depois. E aos poucos tudo revive para um João apaixonado. Ele e a bela Flor Bela dão um abraço apertado. Começa uma linda festa, daquelas que ainda resta, naquele reino. Então é isso, gente. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau!